Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Guilherme, eu tenho 34 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos e eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na minha vida. Foi uma oportunidade ímpar e que foi a doação de medula óssea, que eu tive a oportunidade de estar fazendo. Na realidade, eu tive um caso na família há mais ou menos uns 7 anos atrás, de um parente nosso que teve um filho que foi diagnosticado com um tipo de leucemia. A partir daí, a chance de cura, né, para ele foi encontrar um doador compatível. E eu fiz na época, junto com algumas outras pessoas, minha prima também, que é tia desse garotinho, uma campanha para que a gente conseguisse trazer o INCA, disponibilizasse um ônibus para que trouxesse para a nossa cidade, para que conseguisse cadastrar o máximo quantidade de pessoas possível. Eu peguei o meu carro, pura e livremente, fui até o Rio de Janeiro, porque na minha cidade, no Hemocentro nosso, não conseguia fazer o cadastro no banco. E aí eu fui ao INCA e lá eu fiz o cadastro, foi muito simples, tiraram uma amostra de sangue muito pequenininha, eu preenchi um questionário bem criterioso, com todos os meus dados, todos os meus contatos, para que um dia, caso eu encontrasse alguma compatibilidade comigo, me ligassem, né, tivesse um retorno rápido. Graças a Deus, esse membro da minha família conseguiu a cura dele, hoje ele está curado. A gente se cadastra, gente, quando a gente faz o cadastro, é no REDOME. REDOME é o registro, é o Banco Nacional, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Então, a partir daí, meu cadastro estava nesse banco de dados, né? E ficou lá. 6 anos depois apareceu um doente que também se conectou a esse cadastro e cruzou lá, linkou os meus dados genéticos com o dele. E se eu tinha interesse em realmente dar continuidade com o processo de doação. Na hora eu fiquei meio perdido, enfim, mas claro, né, se eu tinha ido até lá para fazer o meu cadastro, é porque eu realmente queria colaborar de certa forma. A coleta maior, nesse caso na minha própria cidade, o REDOME entrou em contato com o Hemocentro da minha cidade para facilitar a minha vida, e aí eu tirei uma amostra maior de sangue, né? E aí eles enviaram, e eles fizeram o REDOME e eles fizeram a análise citogenética realmente mais criteriosa, para avaliar realmente se havia uma compatibilidade real entre mim e esse doente. Depois eles me ligaram comprovando realmente que eu era compatível com essa pessoa. Então, a partir daí, eu tive que ir até São Paulo, que eu fosse até São Paulo, me solicitaram isso. Foi meio complicado, porque eu sou profissional liberal, mas, enfim, dada a circunstância, né, de urgência, eu consegui fazer isso numa boa, não tive problema com relação a isso. E aí entrou a equipe de logística do REDOME, me ligou e eu não tive nenhum custo. Eu fui da minha cidade, que é no interior do estado do Rio de Janeiro, até São Paulo, fui de avião e voltei no dia seguinte, porque eu precisava estar trabalhando, enfim. Ia dormir num hotel, tudo pago por eles, bem próximo ao hospital. No meu caso foi no Hospital das Clínicas da USP, que foi feita a coleta. E aí eu fiz um check-up completo para verificar se eu estava bem de saúde. E aí fiquei aguardando esse resultado. 15 dias após entrar em contato comigo de novo, dizendo que eu estava apto para fazer a doação. Eu tinha assinado desde então um documento, né, no qual especificava que realmente, se eu quisesse dar continuidade, seria complicado eu recuar, porque já seria um caso realmente de vida ou morte. Essa seria a única chance desse paciente. Daí eles entraram com esse paciente em quimioterapia, né, que seria a última quimioterapia dele, e solicitaram que eu estivesse em São Paulo novamente. Então, como que foi a minha doação, né? Quando a gente se cadastra ao REDOME, a gente assina um termo de doação voluntária. Você não tem nenhum vínculo com essa pessoa. Eu não sei nenhum dado dessa pessoa. É uma doação de coração mesmo. Eu não sei quem é. Eu não sei se é do sexo masculino ou feminino, qual é a idade desse paciente, aonde ele mora, não sei nenhum dado. Então, isso já tinha sido bem esclarecido para mim, que essa doação seria 100% voluntária. E eu aceitei mesmo assim, né? Porque era a única chance dessa pessoa sobreviver.
Como que foi então a coleta? São duas opções, né, que me passaram, né, que existem para coleta. Normalmente a falta de informação das pessoas faz com que elas achem que vai haver uma punção, uma injeção na coluna, né, na espinha e tudo mais, e a pessoa correria um risco de ficar paraplégica, enfim, existem várias dúvidas a respeito. Mas não é assim que funciona, né? A medula óssea, ela é o quê? A parte interna do osso, a medula óssea. Então é a parte medular, é o miolo do osso. Digamos assim, é o tutano do osso, que é onde produzem, a medula óssea ela é responsável pela produção das células sanguíneas, né? Então, como que é feito? Ou você faz pela punção da bacia, do osso da bacia, né, do quadril, dos quadris, ou é feito por aférese, ou seja, por próprio coleta via sanguínea, via sangue periférico. Quem define isso normalmente é a equipe médica que está cuidando, então a gente meio que não tem muito como optar, eu acredito. Mas caso fosse por punção da bacia, eu teria que ficar internado no hospital, né? Seria no centro cirúrgico. Fazem uma punção mesmo, né? Eles enfiam uma agulha dentro do osso lá e aí eles puxam aquele sangue, mas é do osso dos quadris. Não é do osso da medula espinhal, é medula óssea. E a outra opção que seria por aférese, que foi o meu caso. Então, como que foi isso? Foi um pouco complicadinho porque eu tive que ficar em São Paulo durante praticamente uma semana. Dessa vez eu não fui sozinho, eu tive a oportunidade de levar um acompanhante, que no meu caso foi a minha mãe. A equipe de logística bancou também passagem aérea ida e volta para mim e para ela. Foi depositado na minha conta também uma quantia específica, no qual foi feito um cálculo prévio de todos os meus gastos, com todo o transporte, toda a alimentação que eu tive fora do hotel, né, que o café da manhã estava incluso, mais almoço, lanche, enfim, o que fosse. Então não tive custo nenhum, o custo que eu tive foi zero realmente. Então assim, o dinheiro, a falta de dinheiro, o investimento com relação ao financeiro não é um caso de você se preocupar porque realmente não gastei nenhum centavo de fato do meu bolso. O difícil foi, como eu falei que sou profissional liberal, é ficar um tempo grande em São Paulo. Você tem que tomar uma medicação, que é uma medicação que vai estimular a multiplicação das células tronco dentro da medula, né, do interior do osso, esse medicamento se chama granuloquine, que é o nome comercial dele. Eu tomei esse granuloquine, eu cheguei em São Paulo na sexta-feira à noite, no sábado eu estava com o dia livre, no domingo de manhã eu já tive que me dirigir ao Hospital das Clínicas, no qual foi feito uma injeção intramuscular. É bem pouquinha a quantidade, em torno, acho que era 5 ml, então eles dividiram para não ficar muito dolorido, que dói, né, um pouquinho, porque é dentro do músculo. Então assim, 3 ml em um braço e 2 no outro, acho que foi mais ou menos dessa forma. Aí eu tive que tomar sequencialmente esse medicamento todos os dias pela manhã. Então, meu compromisso era ir ao hospital uma vez ao dia pela manhã. Então, eu fiz esse processo no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Foi-me explicado que o granuloquine poderia me causar algumas reações. E realmente eu tive essas reações. Talvez essa foi a parte mais complicada da doação. Como esse medicamento ele estimula a proliferação das células-tronco, né, dentro do osso, esse osso ele como se ele estivesse ficando inchado, né, dilatado. Então ficava com excesso de células da medula óssea circulantes na minha corrente sanguínea. E esse excedente que seria filtrado para encher a bolsinha e enviar para fazer a transfusão dessas células-tronco para o doente. E basicamente assim que funciona. Então, quais são as reações que me deram? Eu sentia um desconforto contínuo na lombar e nos quadris, como se meus ossos estivessem desencaixando. Era um pouco estranha a sensação. Isso não me causou nenhuma dor, mas era um pouco esquisito, sim. Não é uma coisa insuportável, não. Então, isso até quarta-feira. Na quinta-feira, eu tomei a última injeção do granuloquine, que coincidiu com os últimos 15 dias de quimioterapia do paciente. Ele estava internado em outro hospital, eu não sei qual, não me foi passado. E aí eu tomei essa última dose de granuloquine na quinta-feira, coleta por aférese. Então, como que foi isso? E aí furaram, aquele mesmo calibre de agulha para quem doa sangue, é um pouquinho doído, um pouquinho, né? Quando penetra ali. Achou a veia, saiu o sanguinho, estava travado, né? Tinha um lacrezinho ali na mangueirinha. Daí eles colocaram o esparadrapo, estabilizou, não senti mais nada. No braço direito fizeram a mesma coisa, uma outra agulha também grossa, que também doeu um pouquinho. Penetrou ali, achou o sangue, fechou com o esparadrapo, travou, não senti mais nada.
Aí eles liberaram uma das mangueirinhas, meu sangue saía e ele ficava circulante numa máquina. A máquina ela puxava esse sangue, é uma máquina como se fosse de hemodiálise. Nessa máquina ela tinha a função de separar os componentes sanguíneos, enfim, só não conseguia mover meus braços, né? E o restante das células que não eram úteis para o doente, que eu precisava de volta, era remisturado e aí entrava pelo outro braço, no caso pelo braço direito. E qual é a parte ruim da doação, assim, no sentido de incômodo? Esse processo demora em torno de 5 horas a 6 horas. Eles falam de 4 a 6 horas. E minha doação chegou a quase 6 horas. Então, assim, no final foi um pouco complicado, porque você fica muito tempo ali, né, sem ir ao banheiro, sem comer, sem beber. Poderia ter comido ou bebido, eu que não quis, eu já estava meio já cansado, mas foi tranquilo, eu estava deitado numa cama bem confortável, minha mãe estava do meu lado o tempo todo, enfim, os médicos também, tive muita atenção da equipe de enfermagem, não tive problema algum com relação a isso. E daí, após essa doação, eles me desconectaram a máquina, né, cortaram, removeram as mangueirinhas, né, as agulhas. Quando teve sangramentozinho ali que saiu um pouquinho só, e depois daí me levantaram, eu estava um pouco tonto, e eu fui até o banheiro, aí me deram um lanche bacana, comi aquele lanche, enfim, e logo depois eu recobri ali, estava tranquilo. Fui para o hotel, descansei, jantei, enfim, foi bem tranquilo. A única restrição que eu tive foi um dia antes, e no dia também evitar comer nada que tivesse muita gordura. Enfim, mas o mais foi legal. Inclusive eu passei um pouco por São Paulo, conheci algumas partes que eu não conhecia com minha mãe, foi bem legal, tive a oportunidade de estar com ela também, foi maravilhoso. Faria tudo de novo, foi uma experiência incrível na minha vida, foi muito legal. Mas lá eu fui super parabenizado, todo mundo vinha me dar os parabéns pela minha atitude. Hoje, o que eu posso passar para vocês é o seguinte, falta muita informação. A doação de medula óssea ela serve para curar mais de 80 doenças. Quanto maior for o número de pessoas cadastradas no Redome, maior é a chance de uma pessoa doente encontrar uma pessoa que seja compatível com ela. Doei basicamente pelo motivo de hoje eu ser pai, e eu sei que quão é difícil quando a gente vê um filho da gente com resfriado. Imagina tendo que encarar de frente uma doença tão perversa, né, que é o câncer. Doei porque sou pai, doei porque eu sou cidadão, doei porque a gente não sabe o dia de amanhã. Qualquer um de nós pode estar tendo que encarar de frente uma doença dessa. Então foi por isso, eu doei pura e livremente, pensando que estava fazendo realmente a minha parte. Não acho que é um ato heróico, não acho que eu fiz nada demais. Eu só fiz realmente porque se um dia eu precisar também encontrar alguém que faça o que eu fiz. Não é fácil, mas também não é difícil, não senti dor física. Estou postando esse vídeo hoje porque hoje completam 15 dias que eu fiz a doação e em 15 dias a minha medula se recompõe. 15 dias depois eu estou aqui, eu estou vivo. Essa pessoa também, se Deus quiser, vai conseguir concluir o tratamento dela e vai sobreviver. Então é isso, eu queria passar essa mensagem, queria pedir para que vocês entrassem em contato com o Hemocentro da cidade de vocês, buscassem mais informações a respeito. Ninguém está livre, gente. E basicamente é isso. Me foi passado pelo Redome que eu vou ter oportunidade, e essa pessoa também, da gente se encontrar um dia, passado uma média de 18 meses. Então o que eu fiz não foi nada demais. Eu incentivo todos vocês a fazerem também, vale super a pena. Eu ganhei essa camisa aqui lá no Redome de agradecimento, não sei se está dando para vocês verem, né? Tá escrito aqui, fui compatível, eu doei medula óssea. Então, gente, doar medula óssea é um ato de amor, é um ato de solidariedade e é o mínimo que a gente pode fazer. Então, é isso. Doem também, doem amor, doem vida, ok? Um beijo a todos, valeu!